Você quer aprender a criar contextos investigativos a partir da potência das ilustrações e dos textos das histórias infantis aí na sua escola, na sua sala referência? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou trazer algumas dicas sobre histórias e contextos. Olá, eu sou a professora Cíntia de Boá e você está no canal Percursos do Aprender. Vai deixando seu like, se inscreve aí no canal, que hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre contextos investigativos. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição para que vocês possam então acompanhar um pouco dessa conceitualização e de alguns questionamentos que são importantes da gente refletir quando se trabalha com contextos investigativos. Bem, mas os contextos investigativos, eles podem surgir de várias formas. Podem surgir do interesse das crianças a partir das conversações e questionamentos que vão surgindo nessas relações do cotidiano, como podem também surgir a partir da necessidade que nós, professores e professoras, observamos desta ação das crianças com os materiais, com os brinquedos, entre eles, com os adultos, nesta articulação dos tempos que é a escola. Você já parou para pensar que as histórias podem ser potentes disparadoras de contextos investigativos? Que as histórias, as suas ilustrações, os textos podem nos subsidiar para pensar contextos investigativos que provoquem, que motivem, que façam as crianças se interessarem e participarem ainda mais dos contextos criados? Se ainda não parou para pensar sobre isso, está na hora. As histórias, por si só, já trazem elementos de informação, de conhecimento de mundo, de faz de conta, de criação, de imaginação, muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Então, por que não atrelar as histórias aos contextos? Trabalhar de forma que as histórias provoquem ainda mais o interesse das crianças? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma história e um contexto para que possamos pensar nessas ligações, nessas conexões que são possíveis de fazer nos tempos da escola. Tempos de historiar, tempos de propor e oportunizar. A história que eu vou trazer para vocês como uma sugestão entre muitas possibilidades se chama Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar. É uma história da Brinkbook com um texto simples que apresenta rimas em sua composição e que vai mostrar, a partir das ilustrações propostas, as relações entre o corpo humano, o corpo de uma criança e o corpo dos animais. Afinal, que criança que não gosta desse fantástico mundo animal? A história Eu Sou Assim e Vou Te Contar, ela traz elementos que podem ser pensados no cotidiano, das diferenças físicas e emocionais. Esta história vai trazer muitos elementos que podem fazer com que a criança brinque com o seu corpo. E também nos traz muitas possibilidades de criar contextos de investigação que explorem toda essa questão da identidade, da representação do rosto, por exemplo. Uma história que, ao final, convida a criança a se olhar, a sorrir através de um espelho.
história Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar traz várias possibilidades de estimular esse reconhecimento brincando. Brincando de ser girafa, de ser elefante, de ser avestruz. Mas também pode trazer elementos de investigação. O espelho, por exemplo, é um elemento muito importante deste processo de se reconhecer e de reconhecer o outro. As suas semelhanças, as suas diferenças. Então, que tal criar um contexto investigativo que trabalhe a composição e a representação do rosto da criança? E é isso que eu vou te mostrar agora. Preste muita atenção. Que tal criar o contexto Eu Sou Assim? Um contexto onde a centralidade vai estar justamente na observação do rosto, desse reconhecimento da criança, com o uso de um espelho em que a criança possa se ver. Em uma seleção de materiais de largo alcance, que, entre tantas possibilidades de brincar, convidem a criança a compor o rosto humano. Neste caso, optamos por usar círculos laminados, aqueles encontrados em festa mesmo, em 2 tamanhos. Estes círculos, que por serem laminados, refletiam e tinham a intenção de relacionar-se ao espelho, de forma que a criança também pudesse observar um reflexo, uma sombra nestes materiais. Para compor essa disposição deste cenário, colocamos um pequeno porta-retrato com um desenho de criança com rostos, para também chamar a atenção sobre esse aspecto. Um contexto pensado para no máximo 4 crianças que pudessem usufruir deste espaço por vez, respeitando seus tempos e negociações. Regra básica, 4 por vez, o que já faz com que as crianças possam trabalhar de maneira a colaborar, cooperar e trocar. E por isso foram colocados 4 círculos. 4 círculos que teriam a intenção de representar este limite corporal relacionado ao rosto humano. Os materiais de largo alcance escolhidos foram selecionados com base em materialidades diferentes: papelão, plástico, metal, botões, suportes para balões, rolos de papel cortados em círculos e de forma oval, com o intuito de representar a circularidade. Prendedores, bexigas, passinhas de café, para representar os objetos mais longos e retangulares. Materiais estes que desafiassem as crianças a conectarem os objetos, encaixando-os, sobrepondo-os, prendendo-os, que pudessem comparar tamanhos. O foco principal, que era ver que criança se daria conta dessa relação da história com o espelho e a composição do rosto humano, havia todo esse processo articulado e investigativo das propriedades dos materiais. Além desta organização macro, onde várias crianças poderiam agir ao mesmo tempo, também poderia ser pensado como uma bandeja de experimentação que pudesse ficar por um longo período na sala, numa área mais micro. Essa história poderia provocar até um contexto de múltiplos espelhos. Espelhos côncavos, espelhos que refletissem de várias tonalidades. Essa é uma entre tantas formas que nós poderíamos sim utilizar as histórias. Então, pense nas histórias como provocadoras. Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like aí para que a gente possa pensar em outras possibilidades. Semana que vem eu trago uma outra história, um outro contexto, lembrando sempre que as histórias, elas podem ser disparadoras. Elas não servem para criar contextos,
mas elas podem sim inspirar você, professor, você, professora, nessa organização do espaço e tempo da escola que convide a criança a investigar, a criar, a compor, a projetar, a representar, a fazer escolhas. Então, até a próxima!